No mundo das startups, por anos, uma palavra dominou tudo: unicórnio. Mas, e se essa busca pela criatura mítica estivesse, na verdade, nos desviando do verdadeiro prêmio? Vamos explorar um conceito totalmente novo que propõe uma mudança radical nessa caçada. Pensa só, por muito tempo, o jogo no Vale do Silício era a caça ao unicórnio. Uma corrida maluca por avaliações de US$ 1 bilhão que muitas vezes eram super frágeis, infladas. Mas agora está surgindo uma nova filosofia que diz o seguinte: em vez de correr atrás de fantasia, que tal construir um tesouro de verdade, duradouro e que é guardado por um dragão? Ok, mas o que exatamente define essa nova espécie de empresa? O que faz um dragão ser um dragão e não um unicórnio? Vamos entender as características que realmente fazem toda a diferença. Olha, é bem diferente daquela busca por crescimento a qualquer custo, sabe? Uma Dragon Startup, ela está focada em construir um império. O objetivo não é só ficar grande e rápido, é dominar o mercado e de forma sustentável. E a palavra-chave aqui é inimitabilidade. É tipo criar um fosso, uma barreira tão complexa, tão profunda, que os concorrentes olham e simplesmente não conseguem copiar. Essa tabela aqui deixa a diferença de filosofia escancarada. É muito claro. De um lado, o unicórnio, totalmente focado numa corrida de tiro curto, né? A meta é o valuation, pensando numa venda em 5 anos. Já do outro lado, está o dragão. Ele é construído para durar décadas. O foco é em fluxo de caixa sustentável e, o que é mais importante, em criar categorias de mercado do zero, em vez de só ficar brigando num espaço que já existe. Bom, e no centro de toda essa filosofia do dragão, tem uma ideia que é bem radical, sobre o que de fato tem valor. E se as ideias por si só tivessem o mesmo peso que o dinheiro? Exatamente isso que a chamada equação da justiça propõe. Essa frase aqui resume perfeitamente a virada de chave. Em vez de ficar esperando o cheque de um investidor para dizer que uma ideia é boa, esse modelo do dragão valoriza a genialidade, o esforço, desde o comecinho, antes mesmo de qualquer dinheiro entrar na jogada. E o sistema todo se baseia nessa equação da justiça. Funciona assim: o capital de esforço, que é o quê? São as ideias, a propriedade intelectual, o conhecimento estratégico, ele é formalmente colocado no mesmo patamar do capital financeiro. A proposta é que esse esforço intelectual tenha um valor que dá para medir e converter, sabe? Isso equilibra o jogo entre quem tem as ideias e quem tem o dinheiro. Certo, mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que se transforma algo tão abstrato, tão intangível como uma ideia, em um ativo de verdade, que pode ser negociado? A resposta, claro, está na tecnologia. A chave para isso é uma tecnologia que funciona basicamente como uma casa da moeda para ideias. Esse sistema chamado ZettleSync, ele pega uma ideia, registra e transforma num ativo digital único, totalmente protegido, bem parecido com NFT. Isso garante quem é o dono e que ela é original. E esse ciclo de valor segue um caminho bem claro. Primeiro, a ideia é registrada como esse ativo digital único. Depois, ela passa a ser governada por um contrato inteligente com regras bem definidas. Aí, ela é listada no mercado. A partir daí, a ideia evolui, vira um plano de negócios robusto até finalmente se tornar uma startup de verdade, operacional. Cada passo foi pensado para transformar o capital intelectual em um negócio real, que pode receber investimento. E todo esse processo não acontece no vácuo, né? Ele é todo orquestrado dentro de um ecossistema digital que foi projetado para juntar todas essas peças do quebra-cabeça. E no coração desse ecossistema, por exemplo, existe uma inteligência artificial que funciona como um cupido dos negócios. Ela analisa os perfis dos fundadores, dos investidores e conecta os dois com uma taxa de compatibilidade altíssima. Isso otimiza demais o processo de conseguir investimento. Esse ecossistema também tem um marketplace onde todos esses ativos tokenizados, que podem ser desde as ideias das startups até participações em imóveis ou projetos de sustentabilidade, podem ser comprados e vendidos. O que isso faz? Transforma investimentos que antes eram super restritos, difíceis de acessar, em oportunidades que podem ser divididas em pedacinhos, acessíveis para muito mais gente. E para garantir que todo mundo que participa saiba o que está fazendo, a plataforma tem um programa de recompensas que usa a lógica de games para ensinar sobre finanças. As pessoas vão passando de nível, aprendendo mais e se tornando investidores melhores. Tudo isso enquanto já estão participando do ecossistema. Bem inteligente.
A base financeira de tudo isso é um protocolo próprio. E a evolução do nome dele para ION, que é uma palavra ligada à ideia de eternidade, não é por acaso. Isso reflete a grande ambição do projeto: construir uma infraestrutura financeira feita para ser permanente, para durar, o que está super alinhado com essa filosofia de longo prazo do Dragão. Ok, a gente viu como funciona. Mas a pergunta que importa é: o que tudo isso significa numa escala maior? Qual é o potencial de impacto de verdade? A ambição aqui vai muito além do mundo das startups. Ela se conecta diretamente com metas globais da ONU. Ao tentar democratizar o acesso ao capital, o modelo ataca de frente a questão do crescimento econômico e da redução de desigualdades. E ao oferecer educação financeira, ele também conversa com a meta de educação de qualidade. E essa frase aqui amarra toda a filosofia do Dragão. A meta não é entrar numa briga em mercados que já existem. É criar categorias inteiramente novas. É a pura essência da inovação do 0 a 1, sabe? Construir algo onde antes não existia absolutamente nada. No fim das contas, o modelo da Dragon Startup é um desafio direto ao jeito como o capital de risco funciona hoje. Ele propõe uma nova economia do conhecimento, onde o valor das ideias é tratado como algo concreto e o acesso ao investimento é muito mais amplo. A questão que fica no ar é: será que essa abordagem é o futuro da inovação? Ou vai ser só uma alternativa de nicho? A mudança já começou. Agora é o mercado que vai decidir o tamanho desse impacto.